Olá pessoal, como prometido, nós vamos conversar um pouco sobre planejamento. Quero bater um papo com você. Estamos aí às portas de um novo ano. Alguns já têm em mente aquilo que vão fazer no próximo ano, aquilo que querem desenvolver. Outros não têm noção nenhuma, alguns já escreveram, outros não. E eu quero, com base em algumas anotações que eu fiz aqui, passar um pouco do que eu vivi, de algumas experiências que eu tenho tido, de alguns aspectos que, como eu disse no vídeo de introdução, podem ser úteis para você, foram úteis para mim, e eu desejo sinceramente que sejam úteis para você, no sentido de que realmente aquilo que é seu sonho, aquilo que é seu projeto para o próximo ano venha realmente acontecer, ok? Então, o primeiro aspecto que eu coloquei aqui é a respeito de mentores. Você já tem os seus mentores em mente para o próximo ano? Por exemplo, eu quero construir uma casa. Como que você vai desenvolver esse projeto? Quem vai te assessorar nisso? Você já tem algum arquiteto? Você já pensou em contratar um engenheiro? Quem são as pessoas que vão te assessorar? Não, eu mesmo vou fazer. Tudo bem, eu conheço. Já tive situações em que eu mesmo projetei uma casa. Tudo bem. Só que dependendo da complexidade do seu projeto, pode ser que o nível do seu conhecimento não seja o suficiente para um projeto bem sucedido. Então, ter um mentor é ter alguém que vai te ajudar a passar aquele processo, alguém que já conhece, com menos dor, com menos sacrifício, com menos perda de equipamentos, com menos perda de tempo, com mais eficiência. Então, você, por exemplo, está desenvolvendo, você quer fazer um trabalho acadêmico, você quer passar no mestrado, por exemplo, passar no doutorado. Quem vai te auxiliar? Quem são as pessoas ou quem é a pessoa que você vai ter como base, que você vai estudar, receber ensinamentos, receber aconselhamentos, receber direções para esse processo de mentoria ali do mestrado, por exemplo? E eu não estou falando só daquele, por exemplo, lá daquele aconselhador, né? Daquele que acompanha lá o trabalho técnico, que acompanha a metodologia. Não, eu estou falando antes, daquele que vai te preparar para as provas. Né? Essa mentoria ela pode ser feita indiretamente, através de um livro, através de curso, mas ela é importante, ela é necessária. Eu quero passar num concurso. Quem é o seu mentor? Né? Existe um autor, o William Douglas, ele tem vários livros escritos, ele trabalha muito com isso, ele trabalha nesse despertamento, nesse acompanhamento do estudante, do concursando, até que ele passe na prova. Ele dá muitas dicas, dicas de tempo, dicas preciosas de como estudar, são muitas dicas. Então, quem quer fazer uma prova ano que vem, eu quero passar numa prova ano que vem, você precisa ter um mentor, ainda que ele seja indireto, através de um livro, filme, ok? Então, primeira dica para um planejamento de sucesso é ter mentores. Eu quero ter um casamento melhor, eu quero desenvolver um relacionamento melhor. Quem na área de casamento pode te aconselhar? Quem vão ser os seus conselheiros? Seus conselheiros vão ser aquelas pessoas que não tiveram sucesso no casamento. Então, com certeza, esses conselhos deles vão ter pouca validade, pouca aplicação. Não é? Segundo item, ou segunda chave de sucesso para um planejamento bem sucedido: não revele os seus planos àqueles que não precisam conhecer. Não revele os seus planos àquelas pessoas em que ela não tem necessidade de conhecer, ao menos no início. Por quê? Porque pode ser que você anseie, por exemplo, fazer uma mudança na sua empresa. Você anseia, por exemplo, contratar uma pessoa. Alguém fica sabendo, seu concorrente fica sabendo, ele vai lá e contrata primeiro. Ele traz aquela novidade primeiro. Então, tem situações que nós não devemos revelar. Então, cuidado com quem você está dividindo os seus sonhos. Né? Não revele o seu plano. Não revele como vai acontecer a quem não tem necessidade de conhecer. Agora, com o seu mentor, com aquela pessoa que está te direcionando, é muito importante ser, inclusive, revelar os detalhes, você tecer, né? Você chegar ao nível de comentar os detalhes.
para checar todos os processos. Bom, chave número 3. Em que consiste um plano? Qual é a natureza, a essência do seu plano? Por exemplo, eu tenho vontade de crescer. Crescer em qual área? Eu quero falar uma língua, por exemplo. Ok. Então, vontade de crescer, simplesmente crescer, não é algo definido, porque eu não consigo estabelecer os indicadores. Então, o plano, ele precisa se basear em metas, e a meta precisa ser clara. Para ela ser clara, ela precisa me dar a possibilidade de estabelecer indicadores. Então, por exemplo, digamos que eu tivesse uma empresa e eu quero crescer em faturamento durante os 6 primeiros meses, uma média de 1%, 3%, 5% ao mês. Aí eu consigo começar a definir com mais critério um tempo e um indicador. Então, à medida que eu vou estabelecendo o planejamento, ele precisa ser quantificável, mensurável. Então, ele precisa ser... a essência dele, qual é a essência do seu plano? Eu vou construir uma casa, eu quero construir uma casa o ano que vem. Ótimo, ótimo. Aí você vai precisar definir aspectos que vão ali estabelecer os limites daquele seu plano. Por exemplo, quanto a metragem da sua casa, quantos quartos, né, sala, como que vai ser a área e assim por diante. Então, a meta em si, o plano, agora eu vou dizer meta e plano como se fossem sinônimos, sabemos que não é. Estabeleça o plano em si, a meta em si. A minha meta o meu plano e verifique se ele é um plano mensurável, que você possa acompanhar ao longo dos meses, né, dos dias, meses, aí depende da natureza do sonho, né, da meta, se é mensurável, você consegue verificar se aquilo realmente está acontecendo, ok? Chave número 4, eu preciso escrever, precisa estar claro, quem, como, quando, onde. Então, por exemplo, minha meta é construir, eu quero construir uma casa no ano de 2023, digamos que esse fosse a minha meta. Quem vai fazer? Eu vou contratar mão de obra terceirizada, eu vou passar o serviço para alguém, para um profissional, ou eu vou contratar uma empresa. São diferentes aspectos de eu trazer uma construção, né? Quando? Então eu vou construir o ano que vem, mas durante quanto tempo? Qual é o tempo, o horizonte de projeto da minha obra? Quanto tempo de obra eu vou ter? Quando que é o meu projeto de começar? É no início do ano, no fim do ano? Né? E quem vai fazer? Como eu disse, que tipo de construção eu vou fazer, vai estabelecer a maneira, pode indicar, né? Por exemplo, se eu for construir não na alvenaria convencional, mas eu vou construir com placas de aço, né? A base é de aço e o revestimento de placas cimentícias, por exemplo. Então eu preciso estabelecer uma mão de obra qualificada, porque nem todo mundo constrói dessa forma ainda, né? Então, à medida que eu preciso saber quem, até para conhecer a mão de obra, o tipo de mão de obra que eu vou usar nesse meu plano. E como vai ser essa construção? Vai ser, se é uma construção, é de alvenaria, é de madeira, é de placa cimentícia, né? Então, eu começo a delimitar o como isso vai acontecer. Como eu vou passar no vestibular? Eu vou estudar quantas horas por dia? Onde eu vou estudar? Com quem eu vou estudar? Qual material eu vou usar? Ok? Então, estabelecer a estrutura em si da sua meta, do seu plano. 5 chave, quinta chave. Fale do seu sonho em voz alta a si mesmo. Então, fale do seu projeto, mas para você mesmo. Estabeleça toda noite, você falando ou todas as manhãs, você conversar com você mesmo a respeito desse seu projeto, desse seu sonho. A chave número 2 ou 3, a gente falou, não dividir com qualquer pessoa isso, não ficar falando com os outros, mas com você mesmo. Você precisa estar sempre relembrando para que esse sonho ele seja
você viva no dia a dia aquilo que ainda está por acontecer. Então, eu preciso ter isso escrito num local onde eu veja todos os dias, ou eu veja várias vezes, talvez ao dia, se possível, ou eu veja algumas vezes, mas ele esteja ali claro na minha mente, para que tudo isso coopere para o meu plano. Então, coloca, pendura no local. A gente geralmente faz o mural da vida extraordinária e coloca ali no local, no quarto, no local onde você consiga ver e falar para você mesmo a respeito das suas metas. Falar em voz alta, para que você escute você mesmo falando. Tem gente que até grava a sua própria voz falando como que vai ser a realização dos seus sonhos, como você vai se sentir, né, tentando viver essa experiência como se já estivesse acontecendo, ok? Chave número 6, eu estou caminhando para o final, para os vídeos não ficarem vídeos longos. Não foque nos obstáculos, ok? Ah, mas eu não tenho dinheiro. Ah, mas eu não tenho idade para isso. Mas eu não sei nem o básico para começar essa atividade que eu quero começar. Eu não tenho ninguém na minha família que fez o que eu quero fazer. Não foque nos problemas. Não foque nas dificuldades. Você precisa conhecer os obstáculos, mas não se prenda a eles, porque tem pessoas que elas estão tão presas nessa crença de que ninguém da família nunca fez o que você vai fazer, né? Ninguém da família tem curso superior, ninguém da família viveu um casamento de 30 anos de casado, todos se separaram da sua família. Quem sabe todos os filhos de um parente seu, eles se perderam, né? E você tem meta, você tem sonho, você tem projeto que a sua família pode não entender, pode não estar junto com você nisso, ok? Então, não foque nesses obstáculos, não foque naquilo que você não sabe, que isso não seja... Você precisa conhecer as dificuldades do seu projeto, do seu plano, e aqui a gente está usando projeto, plano, meta, sonho, muitas coisas como sinônimo, depois nós vamos tentar dar mais clareza sobre isso, mas é importante que você não fique preso ao detalhe de não conhecer totalmente aquilo que você quer fazer. Você use isso. O fato de eu não sei totalmente, não conheço totalmente, usa para conhecer. Usa para então aprender sobre a nova língua os métodos que as pessoas usam para aprender mais rápido, mais eficiente a nova língua. Use o que as pessoas estão fazendo para emagrecer, conhecer quem emagreceu, estar ali aprendendo sobre aquele obstáculo para que você vença os obstáculos e não use como uma desculpa para não realizar aquilo que você intenta realizar. E por fim, tenha em mente que a execução de qualquer plano, ela exige sacrifício. A execução de qualquer plano bem sucedido vai exigir de você sacrifício. Um atleta, para ele ter um nível superior de desenvolvimento, quanto sacrifício ele faz, né? Uma construção, para ela ser bem feita, o quanto há de sacrifício, de esforço daqueles que estão ali executando. Eu quero ter uma renda, quero ter uma outra fonte de renda. Isso pode exigir de você, talvez que trabalhe, estude agora, ou que tenha 2 trabalhos. Então, todo planejamento, a sua execução pode exigir sacrifício. Então, a 7ª dica é: todo planejamento pode exigir sacrifício. Tenha consciência disso. Saiba que você saiba que pode ser necessário e possivelmente vai ser necessário que você se sacrifique para a realização desse projeto. Que você sacrifique o seu tempo, né? Não há como você, ao mesmo tempo em que está focado em passar numa prova, você quer sair todas as vezes que seus amigos saem, se eles não têm o mesmo objetivo que você. Então, há sacrifícios a serem feitos. Talvez, algum tempo atrás, você até pagou, você até fez esses sacrifícios com algum objetivo. Por exemplo, passar num concurso, entrar numa instituição. Mas agora você parou, você desistiu. Você deixou de aplicar aquilo que você fez e teve resultado, você muitas vezes parou. E eu quero te incentivar para que esse ano as suas metas saiam do papel, para que esse ano elas deem certo. Não só, como eu disse, vai dar tudo certo,
como se não existisse meios, mecanismo para você checar, para você verificar o caminho para te levar à execução dos seus sonhos. Então, relembre aí esses 7 itens que nós conversamos, escreve aí, manda, comenta aí para a gente identificar se isso está te ajudando, se essas dicas estão ajudando você, e nós vamos ainda ter alguns outros momentos conversando sobre as metas de 2023, a realização dos seus planos em 2023. Um grande abraço, até lá!